A paz do Senhor a todos. Você está na Rota 146 e meu nome é Paula Buriti. Hoje nós chegamos ao fim de mais uma lição, de mais uma revista, que é a lição 13, Igreja, a expressão do reino de Deus. Se você chegou até aqui, eu te convido para trazer a importância e a constância de continuar os estudos da palavra de Deus. Hoje nós vamos trazer o que é o reino, o que é a igreja. Mas antes de começarmos a falar de um e outro, eu quero ler aqui em Mateus 6, do verso 9 ao 13, a oração que Jesus nos ensinou. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Então, vamos começar a nossa aula falando o seguinte: o que você entende? Qual o seu primeiro pensamento quando você pensa em reino? Às vezes eu posso pensar num reino geográfico, em um reino político, num reino democrático. Mas o que seria o reino de Deus? Quando Jesus inicia o seu ministério, ele inicia falando do reino de Deus. E hoje eu quero te falar o seguinte: o reino não é a igreja e nem a igreja é o reino. Na antiga aliança, bem como na nova aliança, a igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto, registrado lá em Êxodo 19, 5 e 6. E no Novo Pacto, a igreja é a comunidade do reino, 1 Pedro 2 e 9. No reino de Deus não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois aonde ele chega, ali se manifesta o reino, registrado em Lucas 17, 20 e 21. Onde ele chega, o reino se manifesta. Então, não estou falando de um reino político, não é um reino geográfico, não é um reino que depende de um espaço, que depende de um local, de uma democracia humana para se estabelecer, mas depende da presença dele na minha e na sua vida, para que ele chegue, para que ele aconteça. O governo de Deus. E é tão maravilhoso pensarmos nesse reino e fazer parte desse reino, sermos súditos do reino. Por quê? Porque quando Deus governa a nossa vida, você vive o extraordinário aqui na Terra. E é sobre esse assunto que nós vamos iniciarmos hoje. Antes disso, vamos começar com uma reflexão, porque Jesus, quando ele veio como verbo, ele nos ensinou algumas coisas. Mas antes vamos falar da nossa natureza humana, que é normal que ocorra. Nós temos comumente, ou de uma forma muito natural, nós nos relacionamos com quem professam a mesma fé que a nossa, que gostam de coisas similares às nossas, que as ideias, a gente fala assim, as nossas ideias se batem, né? Então, assim, ela acaba tendo uma relação. Por exemplo, antigamente tinha a fila do banco, né? Quando tinha a fila do banco, a pessoa queria puxar assunto com você e começava falando do tempo. Às vezes você está no supermercado, a pessoa começa falando do preço, né? Ela vai puxando um assunto ali. Mas, às vezes, não é um assunto tão estendido. Por quê? Porque eu não tenho uma proximidade com aquela pessoa, eu não conheço aquela pessoa. Mas, e no reino de Deus? No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, Jesus nos ensina, e ele traz isso de uma forma muito clara, quando ele entra
evangelizando, ele entra falando do reino, mas ele não se mistura com a impureza. Ele limpa a impureza. Esse é o reino das boas novas. Esse é o reino que ele prega, que ele pregou, que ele trouxe para as nossas vidas. Ah, como é lindo. E um exemplo muito claro está lá em João 4, que quando Jesus ele inicia ali o diálogo ali com a mulher samaritana, ele começa ali conversando com ela e ela pergunta, olha para ele e fala assim, veja o que é um profeta. E quando eu estou lendo ali aquela história, eu tenho a entender que aquela mulher, ela não era... É como se ela tivesse mudado de local, tivesse se afastado um pouco ali do povo, dos conhecidos dela, para ela poder levar aquela vida que ela sabia que era errada. Tem uma percepção sobre esse assunto. E ela olha e fala assim, eu vejo que és profeta. Por quê? Porque Jesus olha para ela e fala assim, disseste bem. O marido que tens não é teu. Ou seja, ela estava no 5º marido e nem aquele que era o último não era dela. E Jesus prega para aquela mulher, a salvação chega na vida dela, ela é alcançada por essa mensagem das boas novas de salvação e ela sai dali quebrantada. Ela entende com quem ela está falando. Ela sai dali como uma missionária, evangelizando, levando boas novas para outras vidas. E nós, como nós atuamos no nosso dia a dia? Fica aqui uma reflexão para mim e para você. Em Mateus 5,13, Jesus fala assim, sal da terra. O que seria o sal da terra? O modo como nós nos portamos, o modo como eu reajo a uma situação. Se não, um alimento, se ele não está temperado, se ele não tiver sal, não fica saboroso, ele perde o sabor. Se eu fizer um arroz e esquecer de colocar sal, ele fica sem sabor. Mas se eu salgar também, ninguém consegue comer, nem um churrasco, né? Por quê? Porque esse é o tempero. O tempero, ele precisa ser na medida. Ele precisa ser dosado. E é isso que Jesus espera das nossas vidas. A dose correta. Fazer parte do reino, receber o reino em nós. É aonde o reino habita. Em mim e em você. A pessoa precisa olhar para você e ela precisa entender o conceito do reino. Ela precisa entender, às vezes, refletir a imagem de Jesus. Refletir a imagem de Jesus. Por uma atitude. Será se às vezes eu passo em algum lugar e a pessoa nota que eu tenho um jeito diferente, que eu atuo de um modo diferente? O jeito como eu trato uma pessoa na fila do banco, às vezes, não existe mais fila do banco, né? Mas num caixa de supermercado. O jeito que eu trato o meu vizinho de porta. Como eu me relaciono com as pessoas que estão à minha volta. Porque, às vezes, é muito fácil chegar na igreja, sentar, às vezes até orar, fingir que é uma coisa em casa, destratar o marido, destratar os filhos, destratar pai, destratar mãe. Como eu me relaciono quando uma pessoa precisa da minha ajuda? É sobre o reino. O Criador exemplificou a relação com o povo de Israel através do matrimônio, registrado em Jeremias 2,32 e em Efésios 5,25 ao 32. E eu vou trazer primeiro aqui essa palavra matrimônio segundo o dicionário. Uma união feita de maneira voluntária entre homem e mulher, que estabelecida pela lei caracteriza a origem de uma família. E quando nós falamos em matrimônio, nós falamos em unidade. Unidade é a qualidade ou o estado de um ser único. Aí, se você olhar mais abaixo no dicionário, fala assim, a qualidade de ser
uno, de não poder ser dividido. E quando nós olhamos isso no matrimônio, nós olhamos a palavra que fala do corpo de Cristo. O que é fazer parte do corpo de Cristo dentro do reino? Cada cristão tem uma parte na obra da igreja. Todos receberam dons e talentos para ajudar, para servir. Não devemos desprezar ninguém, porque cada um é parte do corpo de Cristo. Cada pessoa que entra na igreja, cada pessoa que está ao seu redor, ali, fazendo parte daquele grupo, é um membro do corpo de Cristo. E o pastor Cláudio Dourado exemplificou isso de uma forma muito, assim, interessante, um pouco até diferente, assim, na Conferência Missionária dos Jovens, e eu vou trazer aqui para vocês, porque achei, assim, uma forma bem dinâmica de entender o que você vê no corpo e o que você, às vezes, não pensa. A gente não para pensar o que nós não enxergamos. Ele exemplificou assim, que enquanto eu falo, meu cérebro está trabalhando, o meu coração está pulsando, o meu corpo está sendo bombeado pelo sangue, os meus braços externos estão se movimentando. Então, assim, tem várias coisas no meu corpo acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu e você, mesmo que ninguém está te vendo, às vezes você faz um serviço que você não está na vitrine, você não está você está na plateia, mas você faz parte do corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo, chamado para servir, com seu dom, com seu talento, com o conhecimento que você tem. Foi para isso que você foi chamado. Então, eu te convido a servir a esse Deus, ser súdito do reino. Em 1 Coríntios 12, 14, quando nós lemos, nós começamos a refletir essa passagem e nós entendemos a importância dos membros, que todos são extremamente úteis, né? Já fez um corte no dedo? Dói horrores. Quando você machuca uma unha, meu Deus, como dói. Às vezes a gente nem pensa na unha, né? Ou numa ponta ali do dedo, mas qualquer pedacinho que machuca no corpo, como incomoda. Como incomoda. Mas você foi chamado para ser membro do corpo de Cristo. Em Efésios 5, ele nos ensina como nós devemos tratarmos uns aos outros para fazermos parte desse corpo de Cristo. Com amor, sem moralidade, com avareza, ou seja, sem mesquinhez, linguagem torpe, grosseira, tola, sem desobediência. Isso é o que ele espera de nós, ser luz, fazer a diferença. Aqui no primeiro tópico, igreja, uma expressão do reino de Deus. Eu vou voltar um pouco aqui na história, só para nós entendermos que o projeto do reino já estava desde o Velho Testamento. E é muito, assim, deslumbrante olhar esse projeto de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque começa lá com Abraão, quando Abraão recebe esse chamado. E ali, né, Deus olha e fala assim, não, através da vida de Abraão eu vou abençoar, eu vou fazer dele uma grande nação. Olha que enriquecedor, como Deus olhou para a vida de Abraão. Aí depois vem seu filho Isaac, dando continuidade. Posteriormente nós vamos ver Jacó. Passa-se o tempo, começa ali um governo teocêntrico, ou seja, um povo que era governado sobre o governo de Deus, sob o governo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mas esse povo, ora eles pecavam, eles se arrependiam, eles oravam, se quebrantavam, Deus perdoava. E assim foi passando o tempo. E durante aquele período teocêntrico, até chegar Samuel, quando chega em Samuel, o povo olha para Samuel e fala assim, não, seu filho não. Meus filhos nós não queremos aqui, não. Aí Samuel vai orar e Deus fala assim pro povo. O povo queria o quê? O povo queria um rei. E Deus fala assim, ó. Fala para eles, ó, que sim. Vou dar um rei para eles.
mas avisa como seria o governo. Eles falam, ok, vai ser assim, mas tudo bem, nós vamos aceitar. Não tem problema os impostos, não tem problema o que vai acontecer, tá tudo certo. Nós queremos ser igual aos povos vizinhos. Então, eles estavam se igualando a quem estava ao redor deles. Olha só, vamos prestar atenção. Com quem nós estamos nos comparando? Junto a quem nós estamos nos igualando? Né? Fica uma reflexão. E passado ali o tempo, vem até os governos, chega o período depois do período dos reis. Passado o período dos reis, chega a divisão do reino. Aí nós chegamos já no período de silêncio ali, que são os 400 anos, né? Cerca de 400 anos. Nesse período de 400 anos, vem Alexandre o Grande, governa. Antes de sua morte, seu reino é dividido em 4 partes. 2 delas é importante para o desenvolvimento histórico que nós lemos no Novo Testamento, que é a porção dos Ptolomeus e dos Selicildas. Durante esse período, o Antíoco Epifânio, ele tenta destruir os judeus, ele profana o templo, e aqui inicia a revolta dos Macabeus. Judas Macabeu entra no templo, entra em Jerusalém primeiro, né, e recupera o templo. Vamos ver no Novo Testamento que esses 2 grupos formam quem? Os fariseus e os saduceus. É dentro deste cenário que Deus fala assim, agora está na hora. Agora é chegado a hora de executar o plano perfeito. É dentro desse cenário que Deus toma a iniciativa inusitada, envia o seu filho na forma humana e mesmo assim, lamentavelmente, nós vemos na história que o povo não se arrependeu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. É nesse cenário de conspiração orquestrada pelos religiosos que Jesus inicia o seu ministério, o reinado de Deus, cumprindo a vontade do Pai, servindo a humanidade, registrado lá em Mateus 10, 42 ao 45. No início de Mateus, em Mateus 4 ainda, nós vamos ler aqui, que fala assim, Mateus 4. Jesus ensina e cura muitas pessoas. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Eu vou repetir. Pregando o evangelho do reino. Olha o evangelho. Começou ali, ensinando, pregando e levando o evangelho do reino. Ampliando o reino, anunciando boas novas. Jesus ensina também, conforme ele vai curando, libertando, nós vamos vendo que ele vai ampliando o reino de uma forma muito gloriosa, de uma forma que até é estudada em administração, porque Jesus olha e fala assim, vá e não peques mais. Outrora ele fala assim, vá e anuncie. Outra hora ele fala que não é para falar, mas a pessoa vai e conta que a pessoa está com o coração transbordando. Porque nós transbordamos aquilo que nós temos. Se você está com o seu coração transbordando alegria, você vai refletir alegria, você vai transbordar alegria. Se você está com o coração triste, nada ao seu redor vai estar bom. Né? Por quê? Porque você está num momento difícil e muitas vezes nós passamos por esse momento. É um momento que às vezes nós precisamos orar, nos quebrantarmos e Deus nos entende, não é verdade? Porque o reino de Deus é assim. Quando você tem acesso ao reino, é de uma forma tão gloriosa quando você começa a caminhar com Deus, entender que o Espírito Santo habita em você. Você é como se o mapa tivesse aqui desenhado e cada coração fizesse parte, formando o mapa do reino.
Que coisa gloriosa essa proposta de salvação que Deus nos trouxe através do seu Filho Jesus. É a maior evidência do amor de Deus para a humanidade. É a forma gloriosa, né? É a graça. Nós somos a igreja o quê? A igreja militante aqui na Terra, né? Passou a igreja primitiva, agora nós somos quem? Nós somos a igreja militante. Nós estamos atuando aqui, levando boas novas de salvação através do quê? Do reflexo de Deus nas nossas vidas. Eu vou dar um exemplo. Como isso pode acontecer? Às vezes você nem está falando nada, nem sempre é necessário falar. Uma certa vez ocorreu uma situação comigo, eu estava com um grupo de pessoas ali do meu serviço, do meu antigo serviço. E quando eu entrei naquele restaurante, eu notei que uma mulher começou a chorar e baixou a cabeça. E eu fiquei muito sem graça até assim, porque depois ela não parava de olhar. E eu fiquei pensando, será se eu conheço? Não tô lembrando. Eu fiquei até meio sem graça assim, disfarcei. Quando eu cheguei no caixa, ela veio atrás de mim. Aí eu falei para ela assim, eu achei que ela estava precisando de algo. Eu falei, você precisa de algo? Na verdade, eu pensei algo financeiro. Ela precisava de algo, mas algo espiritual. Ela olhou e falou assim, quando você entrou nesse restaurante, eu vi um anjo entrando com você. E hoje eu ia me jogar na linha do trem. Mas quando você entrou, eu senti algo diferente em você. E eu quero saber o que você tem. E eu fiquei ali no caixa ali, terminei de pagar e chamei ela ali para a gente poder conversar. E tive a oportunidade de conversar com ela e transmitir aquilo que Deus estava me proporcionando naquela hora, que é o quê? De falar de boas novas, né? Que Deus tinha para aquela vida. Que o mundo olhe para nós, não para a nossa glória, mas sempre para Ele. Tudo é para o reino. E quando Jesus ensina os seus seguidores, é justamente sobre isso que ele ensina, registrado em Marcos, do 1 ao 15. É o quê? É levar o evangelho, as boas novas, anunciando esse novo tempo que fora projetado e executado pelo próprio Deus. Na identidade da igreja e dentro da sua natureza, nós vamos ver um registro em Lucas 22 ao 24 e 27. Jesus denominou igreja. Vamos entender um pouco mais como foi denominado esse nome igreja. Um grupo que não é baseado em nacionalidade ou etnia, acolher a palavra do evangelho. Ou seja, a partir do momento que eu recebo o evangelho, que eu sou transformado, que eu tenho um coração quebrantado, eu faço parte dessa igreja. Eu começo a ser membro do corpo de Cristo. Olha que coisa gloriosa, não tem outro nome. Pois como o Senhor nos ensinou, somos todos iguais. Nós passamos, ali não tem raça, cor, rico ou pobre. Quando somos todos iguais, registrado em Lucas, né, que eu acabei de citar aqui. É algo glorioso. É glorioso. Paulo também traz um ensinamento em 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, falando assim, nos ensinando sobre esse corpo. Quando, a partir do momento que você se torna igreja, só há uma cabeça na igreja, que é quem? Que é Cristo. Nós somos seus membros em particular. Nossa, eu me sinto assim, lisonjeada. Quando eu leio essa passagem, que eu começo a meditar nesse tema, eu tenho vontade de chorar, mas chorar assim, de gratidão a Deus. Porque membro em particular de Cristo. Refletimos sobre isso. E qual foi o ministério? Qual foi o principal ministério de Jesus? O principal ministério de Jesus, ele nos ensina a servir. Servir as pessoas. Assim é que ele nos ensina.
que igualmente sirvamos. Registrado em Lucas 24 e 27. Nos dias atuais, tem o que é mais comum se ouvir é assim: maior é o que serve. Você precisa servir, maior é o que serve. Pessoas buscando uma falsa felicidade vão à busca de um propósito, mas não querem ser súditos. E nesse reino, não. Nesse reino, você precisa ser súdito. Eu preciso ser súdito. E o que é ser súdito desse reino? Jesus, ele nos ensina de uma forma muito, assim, gloriosa, a ponto da gente parar, sentar, refletir e entender o Sermão do Monte. Em Mateus 5, de 1 a 12, ele destaca alguns caráteres do súdito do reino de Deus: o quebrantamento, o choro, a mansidão, a retidão, que é a justiça, a misericórdia, a pureza, a pacificação, a perseguição por causa dos valores do reino. Aí a pessoa fala assim: eu não vou ser crente porque eu não quero fazer parte desse grupo. Né? A pessoa que não é evangélico, às vezes nós escutamos ela falando assim: porque crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode ver pornografia, crente não pode se drogar, crente não pode dançar, né? Principalmente aí tem umas músicas depravadas hoje que nós precisamos prestar muita atenção se os nossos filhos não estão inseridos nesse conjunto e explicar, né? Porque hoje nós estamos vivendo igual nos dias lá que Noé falava assim: precisa falar, falar e falar, para que o povo não se esqueça. E nós estamos vivendo nesses dias, que nós precisamos falar, falar e falar. Mas voltando aqui no crente pode ou crente pode não, você pode, porque nesse reino, ele é fantástico. Aí você vai falar: pode beber? Pode não. Por quê? Porque você é livre. Quando você entende que você recebeu esse reino, que o reino habita em você, que você faz parte da geografia desse reino, você é livre, você é liberto. Porque onde Jesus chega a salvação. O que é ser bem-aventurado na palavra de Deus? É uma verdadeira felicidade. E isso não tem preço. Você é livre. Você é livre do álcool, você é livre da bebida, você é livre das drogas. Você é liberto do que não pertence a esse reino lá fora. Você passa a fazer parte do reino de Cristo. Por quê? Porque lá fora são falsas. Coisas em vãs. Coisas que vão, mas depois é uma falsa felicidade. É uma falsa aparência. Depois você entende que fazendo parte desse reino, o que é negar-se a si mesmo? É todos os dias, acho que o professor falou esses dias de uma forma muito clara em sala de aula, eu vou trazer aqui porque eu achei muito lindo. É todos os dias você acordar e você aceitar esse reino no seu coração. Quando? Quando você é provado, a hora que ninguém está vendo. Quando você pode fazer algo, o seu caráter, quando ninguém conhecido está te vendo. Você está aceitando novamente esse reino no seu coração. E é sobre isso, é sobre esse reino que Jesus fala de uma forma muito clara na palavra dele. E quando ele chega ali para Zaqueu, que Zaqueu sobe ali naquela árvore ali, e ele fica ali tentando se esconder, mas ele queria se aproximar, ou seja, ele já estava com o coração sentindo a necessidade, aquela que a gente fala assim, o Espírito Santo, né, na nossa linguagem hoje, o Espírito Santo tocou, né? E Jesus transformou, fez a obra. Olha que coisa esplêndida. E Jesus fala assim: Zaqueu, desce daí. Hoje me convém pousar em tua casa. Ele nem foi convidado. Ele auto se convidou.
E olha esse reino como é que é. Quem era Zaqueu? Naquela sociedade? Considerado um homem impuro. Por quê? Ele era um cobrador de impostos. E nós sabemos que naquela época eles cobravam até a mais. Alguns estudiosos já vi na escola dominical falando que não, né? Mas, assim, mas mesmo que ele não executasse aquilo de uma forma errônea, a profissão dele não era vista com bons olhos. Assim como aquela mulher samaritana não era vista com bons olhos na sociedade, Zaqueu também não. Fala assim, Jesus, agora nós vamos pegar ele na curva, né? Os perseguidores dele, se fosse hoje em dia, né? Vamos pegar ele na curva. Agora nós vamos alcançá-lo. Porque agora ele foi para a casa de Zaqueu. Mas aonde Jesus chega, ali chega salvação, ali chega quebrantamento, chega salvação de almas. A boas novas. O governo é de Deus, na minha e na sua vida. Que ele possa habitar todos os dias em nós. E qual é o propósito da igreja? A igreja tem um propósito que sejamos um só corpo, uma família, pois essa deve ser a natureza da igreja. A igreja do primeiro século viveu e nos deixou esse exemplo, registrado em Atos 2, do 42 ao 47. E eu vou trazer aqui o que é esse conceito de igreja como corpo, como natureza. Vamos pensar que a igreja é uma organização. A igreja é um organismo vivo. É uma analogia que retrata a harmonia e unidade que há no corpo. Eu diria que é uma harmonia perfeita, executada, planejada e executada pelo próprio Deus. A orquestra, na nossa conferência missionária agora, juntamente com o coral e o grupo de louvor, eles trouxeram um louvor que chama Igreja e cantaram com muita maestria. Vamos refletir um pouco na letra dessa música, porque me tocou muito. Quando eu estava dando essa lição, não tinha como não pensar nessa música. A letra fala assim: onde estão os pecadores? Cativo a buscar, a servir e a cuidar. Onde estão os lavradores? Com sementes a lançar, regam vida ao caminhar. Onde estão os chamados a fora anunciar? Humildes, mas pronto a avançar. Somos nós, eu e você. Somos nós, igreja, um corpo, em serviço e amor. A casa do Espírito, voz do Senhor. O braço estendido do Pai, que em nós vive está. Somos nós, a noiva que vive a palavra a pregar. Proclama o quê? Proclama o reino, até Cristo voltar. E até que ele venha, por ele resistirá. Somos quem? Somos nós. Eu e você. Proclamando esse evangelho, levando esse evangelho a toda criatura. É um reino que nós vemos, é um reino que o rico é pobre e o pobre é rico. E quando nós olhamos o pobre nas nossas Bíblias, não é esse pobre, né? Se trouxer para o grego, traduzindo aí um pouco, não é pobre de pobreza. Ali também está falando assim de um pobre mendigo, mas mendigo de dinheiro não. Mendigo de espírito. É uma pessoa com o coração impuro. Às vezes nós olhamos e falamos assim, esse fariseu. Mas será se muitas vezes nós não estamos fazendo o papel do fariseu? Atuando na igreja e fazendo o papel do fariseu, com um coração sem amor, com um coração que eu não estou pronto para servir? Será se for só porque aconteceu um evento ou um episódio na minha vida eu não posso ajudar o meu próximo? Quem eu estou sendo? O fariseu ou o samaritano? O samaritano, na lei ali, naquela época, ele era visto como? Ele não era bem visto.
Por quê? Porque ele era um samaritano. Mas ele tinha um coração quebrantado, né? Tem até uma passagem que fala ali sobre o fariseu e o samaritano. E nessa passagem, às vezes, nós podemos olhar e, às vezes, e refletimos se nós não estamos sendo fariseu. Que olhamos no espelho e falamos assim, mas eu sou bom, hein? Eu sou a pessoa, sou cara, né? Bate assim no peito, sou maioral. Não, no reino de Deus não. No reino de Deus não é assim. É invertido. É o samaritano lá com o coração quebrantado, falando assim, Senhor, eu perante ti, eu não sou nada. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Ele entende que tudo que ele tem pertence a Deus. Ele faz parte desse reino. Ele, igual eu expliquei agora, aqui na igreja, aqui na terra, nós somos a igreja militante, reinando aqui, fazendo parte, né, desse reino. Reinando não, me perdoe, fazendo parte desse reino. Essa igreja militante disposta a servir, que nós possamos servir, cuidar com amor. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a missão e o sustento da igreja. Não estamos aqui para ocuparmos o lugar do povo de Israel. Isso daqui é uma coisa assim que precisa ficar muito claro. Por quê? Porque às vezes você pode achar que você vai ocupar a posição de Israel. Só porque igreja tida como Israel de Deus. Mas é uma igreja que o quê? Que precisa dar frutos. Essa é a missão da igreja. Dar frutos. Jesus, quando ele começa a anunciar o reino, que ele começa ensinando, ele ensina a dar frutos. Ele fala assim, vá, anuncie, fale, conte. Ou seja, vamos traduzir, pregue, evangelize, fale do amor, fale da salvação de almas, fala das boas novas, fala do que Deus fez por você, como Deus transformou sua vida. Às vezes você tem um testemunho lindo aí, engavetado. Conte para alguém como Deus transformou a sua vida, como o reino chegou na sua vida. Dê frutos. Porque todos os dias, quando nós recebemos esse reino aqui na terra, que nós entendemos que ele começa aqui, que geograficamente ele não é instituído através de 4 paredes, ele não precisa de uma questão política, mas sim que ele iniciou já ali a hora que eu levantei a minha mão, que eu aceitei a Jesus, que eu quebrantei o meu coração, que todo momento que eu tenho um quebrantamento, um choro, e eu faço isso com o quê? Com constância, eu tenho o reino, eu faço parte do reino, né? Eu recebi o reino. Olha que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Dar frutos. E que você não entenda, compreenda errado, ali na parábola dos vinhateiros ou dos lavradores, em Mateus 21, do 36 ao 46, eles se acham em posição superior. E Jesus, ele fala de tirar, abre aspas e fecha aspas aí nesse tirar, a representatividade do reino deles e entregá-la a outros, que deem frutos do reino. E isso fica de um alerta para nós. Por quê? Porque assim, a vinha não é minha. A vinha é de quem? É de Deus. Tudo é para o reino. Tudo é em prol do reino. Tudo. Fica um alerta para mim e para você. Que o fruto é para a glória de Deus. Porque nós precisamos entender que nós não somos, nós estamos, né? Às vezes a pessoa aqui na terra,
O homem, quanto maior posição, mais pessoas servindo, mais pessoas ele tem. E no reino de Deus, não. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, maior é o que serve. E Jesus nos ensina também em uma outra passagem, quando ele chama ali os discípulos e fala, os discípulos entram, a passagem fala que sem lavar os pés. E vamos entender, por que sem lavar os pés e não as mãos, se eles iam comer, né? Porque naquela época, para entender o contexto, as mesas eram baixas e a pessoa, quando se sentava à mesa, ela ficava com os pés ali esticados de uma forma muito próxima ao rosto ali da pessoa que estava ao seu lado. E eles andavam como? De sandália, então os pés ficavam sujos. E eles precisavam lavar os pés. Jesus vem ali com a bacia e a toalha e fala assim, ó, maior é o que serve. De uma forma muito simplista, Jesus vem e traz essa lição para eles. E eles sentem. Se nós decorrendo ali, nós vamos perceber que eles sentem. Que sejamos a diferença, que sejamos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa e o povo adquirido, que sirvamos como sacerdotes e anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Uma igreja idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na terra, na plenitude dos tempos. Que nós todos os dias possamos lembrar de Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo o Senhor e não as pessoas. Que o reino esteja presente, não geograficamente, mas que ele esteja presente em nossos corações. E posteriormente, nos encontraremos em um reino de glória. Eu vou deixar aqui a indicação de um livro, O Reino de Ponta Cabeça, do Donald Trump. E apesar do tema, eu indico para você, porque é um livro que trata sobre esse assunto do reino de uma forma muito, assim, que leva você à reflexão. É uma leitura muito gostosa e de uma forma muito sábia, assim, ele traz os valores do reino de Deus invertido com os valores do reino humano. Aqui encerramos a nossa aula desse modo discipulando, conhecendo Jesus e o reino de Deus. Se você ficou até aqui e ainda não faz parte desse reino, te convido a fazer parte hoje do reino de Deus. Amém? Deus abençoe.